E agora que o tempo esfriou, o que é que você pode fazer com as rosas do deserto? Logo você que gosta de ficar o tempo todo mexendo, replantando, podando, será que ainda dá para fazer alguma coisa com esse tempo mais frio? E eu vou te explicar nesse vídeo sobre polinização, poda, enxertia, levantamento de caudex e mais uma porção de coisas, se você pode ou se não pode fazer quando esse clima esfria dessa forma. Isso é claro, se você mora em uma cidade em que o tempo mudou dessa forma. Eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa Deserto Goiás. E antes de passar essas informações, eu fiz uma pesquisa, uma consulta em sites que falam do clima, justamente para ter uma noção de como é que está a maioria das capitais aqui no Brasil. E olha só, até em Cuiabá, que é uma capital considerada quente, chegou a fazer 13 graus de madrugada. E eu vou te mostrar aqui uma imagem onde tem boa parte das capitais para você ter uma noção de como é que o clima mudou. Nessa imagem você pode ver, por exemplo, que Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro ficaram aí com uma temperatura mínima bem próxima de 13 graus. Goiânia ficou com 13 graus. E em outros lugares, como por exemplo São Paulo, ficou bem mais frio, chegando a 9 graus a mínima. E é claro, a região sudeste, o sul, como é esperado, o frio foi bem mais forte, bem mais acentuado. Eu não cheguei a pesquisar todas as capitais, o Nordeste talvez não tenha enfrentado tanto frio assim, mas você pode comentar aqui pra mim como é que tá aí na sua cidade. Ainda tá fazendo calor? E aqui onde eu tô, eu vou até te mostrar uma pesquisa mais refinada para você ver como é que ficou a semana inteira. Por causa de algumas variações, um fenômeno microclimático, é uma questão muito específica de cada local. Onde eu tô chegou a fazer 6 graus de madrugada, quase a mesma temperatura lá do Rio Grande do Sul. Você pode ver aí pela imagem que a semana inteira fez frio, principalmente aí no começo da semana, e depois foi esquentando um pouco. Mas, então vamos lá, o que é que dá para fazer com a rosa do deserto ainda nesse período? Tem um tipo de poda que você ainda pode realizar. É uma poda que eu chamo de formação de cavalo, onde você vai cortando os galhos que saem lateralmente aqui, para deixar apenas o galho principal. Olha só, isso aqui é um exemplo. Tem algumas cicatrizes aqui. E nesse período é muito bom para fazer isso, porque à medida que você retira esses galhos laterais e deixa o principal para ele se fortalecer, como o tempo está frio, não vão sair novos ramos, fazendo com que a maior parte da seiva vá para esse galho principal. E assim que o tempo esquentar, quando chegar a primavera, essa planta vai estar perfeita para você poder fazer uma enxertia, se for a sua intenção. Outra coisa que pode ser feita nesse clima frio é a polinização. Eu tenho aqui já algumas etiquetas de polinizações que eu estou realizando. E já tem alguns anos que eu faço isso nesse período e o resultado tem sido muito bom. Logo que o clima esfria, as rosas do deserto por aqui começam a florescer bastante, até chegar lá na primavera, onde tem uma explosão de flores, onde floresce muito mais. Mas eu já começo a polinização agora. É interessante mudar um pouco a adubação, principalmente se você tem esse objetivo de conseguir algumas sementes. Você pode, por exemplo, mudar para uma adubação que tem um pouco mais de potássio. Isso vai fazer com que as suas sementes cresçam com mais saúde, com mais qualidade. Mais uma coisa que você pode fazer com muito cuidado nesse período mais frio é a rega. Essa acredito que é a parte mais perigosa para a rosa do deserto nesse período, quando esfria. Então uma sugestão bastante simples é que você reduza muito a quantidade de água. Se o clima está aí abaixo de 15 graus, não molha de jeito nenhum. Mas se está fazendo um pouco de calor à tarde, você pode colocar um pouquinho de água. Nunca coloca uma quantidade que vá molhar todo o substrato nessa época do ano. Coloca um pouquinho só, é só para manter a planta ali sobrevivendo. É claro que depende de como é que está o cultivo, o tipo de substrato, tem vários detalhes, mas se você não tem toda essa informação, toma muito cuidado com a rega. Porque esse é o principal fator que vai matar a sua rosa deserta nessa época do ano. Eu já comentei um pouco sobre a adubação, mas te dando mais detalhes agora, nessa época do ano você pode continuar vários manejos, como a rega, como a adubação,
mas você vai ter que reduzir a quantidade de nitrogênio, porque caso contrário você está simplesmente jogando dinheiro fora, jogando adubo fora. Como a rosa do deserto não está crescendo tanto, ela não vai precisar de muito nitrogênio. É basicamente apenas para você manter a nutrição da planta em dia, mas o crescimento, como está bem lento, ela não vai utilizar a grande parte do nitrogênio que você estiver oferecendo. Então você vai ter que mudar aí a rega, vai ter que mudar a adubação, mas precisa continuar com o manejo. Mas tem algumas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum nessa época do ano. Se você mora numa cidade que está fria, é claro. Eu já comentei algumas vezes sobre germinação aqui no canal. E essa é uma das coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Eu já expliquei que abaixo de 25 graus a germinação fica muito ruim. Abaixo de 20 fica muito pior. E se você tiver aí abaixo de 18, abaixo de 15, as sementes simplesmente não vão germinar de forma alguma. Então, nem adianta tentar. E se por acaso nascer alguma mudinha nesse período, ela vai nascer mais fraca, mais suscetível a doenças. E futuramente você pode até perder essas mudinhas que vierem nascer nesse período. Principalmente aí quem plantou entre maio e abril, não é um período legal. E agora no inverno não pode tentar de jeito nenhum. Outra coisa que você vai ter que evitar é a enxertia. Eu fiz algumas um pouco antes do tempo mudar, um pouco antes desse clima esfriar tanto, e elas se desenvolveram muito bem. Olha só como é que tá. Ainda tá com o plástico da enxertia e com 3 brotinhos, desenvolvendo muito bem. Entretanto, eu fiz algumas há uma semana atrás para realmente testar e ter certeza se o clima não funciona para enxertia. Muita gente comenta que não é bom. O crescimento vai ficar muito mais lento, mas quando a gente faz essa enxertia quando o tempo já está frio, pode acontecer igual tá ficando esse enxerto aqui. Se você conseguir reparar, ele já está ficando marrom. Já está secando e eu vou perder esse enxerto aqui. Provavelmente eu vou ter que cortar toda essa ponta e aguardar a planta novamente se recuperar. Porque realmente o tecido aqui não se fixou e não funcionou esse enxerto. Simples assim. Outras 3 coisas que não vão funcionar bem agora nesse período frio é a poda para a formação de copa, aquela poda para indução de brotos. Você também tem a parte de enraizamento de estaca, que vai ser bem ruim. E a parte de replantio e levantamento do caudex, que são outros manejos que podem ser feitos com a rosa do deserto, que as pessoas gostam muito de realizar, mas que nessa época fica perigoso. Se você realizar a poda, como o tempo está muito frio, pode ser que saia apenas um único galinho. Aquele objetivo de formar a copa, de saírem vários brotos, não vai se concretizar. Com relação ao replantio, a troca de substrato ou o levantamento do caudex, a planta também está com metabolismo lento, não está produzindo muita raiz agora. E ela vai demorar muito mais a se recuperar. Você vai estar perdendo o tempo da sua planta e ainda arriscando matar a sua rosa do deserto. E com relação ao enraizamento de estaca, olha só, eu tenho uma porção aqui. Eu vou ter que fazer ainda alguns testes para ter certeza se realmente não enraiza ou se simplesmente o resultado é muito pior do que no verão. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu estou fazendo um teste com um tipo bem diferente de alporquia. Você pode procurar, acho que o título está lá, um teste de enraizamento de galho. E lá eu explico exatamente a forma como eu estou fazendo esse teste, mas ainda tem vários outros. Como eu tive que podar, fiz alguns enxertos, eu estou com essa porção de galho aqui para realizar realmente esses testes nessa fase de frio. E se você estiver me acompanhando, em algum momento eu vou te passar todos os resultados do que está acontecendo. Tem mais 2 questões relacionadas ao frio que as pessoas perguntam bastante e eu vou responder aqui agora. Mas antes disso, aproveita e curte o vídeo, porque isso é importante para ajudar outras pessoas que precisam aprender esse tipo de manejo da rosa do deserto no frio. Então você curtindo ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para outras pessoas também. Você vai estar ajudando, olha só que legal. E no final do vídeo ainda vai ter uma surpresa. Então segue comigo. Uma questão que as pessoas têm perguntado bastante é se é comum, se é normal, na época de frio, a rosa do deserto perder todas as folhas. E como você pode ver aqui, tá tudo cheio de folha, tá tudo florido.
E eu te contei, aqui está fazendo 6 graus de madrugada, o que é muito frio para a rosa do deserto. Então o que acontece? Por que tanta gente fica com uma rosa do deserto completamente sem folha nessa época do ano? São vários detalhes, mas alguns deles são a questão da nutrição da planta e a força que a planta chega nesse momento de inverno. Ou seja, se a sua adubação está em dia, se o ambiente está perfeito, se todo o manejo, as raízes estão fortes, se o substrato também está perfeito para a rosa do deserto, é bem provável que ela vai conseguir chegar nesse período de inverno com bastante energia aqui no Caudex. E essa energia é o que ela vai começar a gastar agora, já que o metabolismo está mais lento, o número de horas de luz do dia também reduz. Então é por isso que muitas vezes a sua planta pode chegar completamente sem folha nesse período. Pode ser desde um estresse que ela sofreu, ou o mais comum, a nutrição não está boa, o substrato não está bom, a rega não está certa. E aí acontece dela se proteger nesse momento, jogando todas as folhas fora e começando a hibernar. Ela fica dormindo até o clima esquentar novamente. Mas, como você pode ver, é só uma questão de aprender exatamente qual é o melhor manejo, que elas vão conseguir ter folha e flor nesse período mais frio. É claro que isso também depende um pouco de qual é a sua cidade. Se você mora em uma cidade que está muito frio, lá no Rio Grande do Sul, eu realmente não vou ter como te dar essa certeza. Eu preciso dar um pouquinho mais essa questão da rosa do deserto em lugares muito frios. Mas eu sei que até na Rússia, que é um país gelado, tem vários colecionadores que conseguem manter a rosa do deserto com flor, com folha e com vagem nesse período. Ou seja, eles têm uma qualidade de cultivo muito alta também. Mas se por acaso a sua rosa do deserto chegou nesse período completamente pelada, ou seja, sem folha nenhuma, você vai ter que seguir as instruções que eu passei sobre rega. Vai ter que tomar muito cuidado com a água, porque é a água que vai matar a sua planta. Você vai colocar bem pouquinho mesmo. E se a temperatura de rega é realmente muito baixa, é necessário nem colocar água nenhuma. É muito mais seguro a sua planta ficar seca dentro do vaso, sem nenhuma folha, do que ela ficar com o vaso molhado. Aí é que mora o perigo. A outra questão que as pessoas têm perguntado é o que faz com as mudinhas. Se você germinou ali finalzinho de abril e o frio chegou. Então, esse é um problema difícil de resolver. Se você plantou nesse momento, talvez as suas mudinhas não tenham crescido o suficiente para ter força para atravessar esse período mais difícil. E se ela tiver ali com 2 meses, 8 pares de folha, ela vai conseguir tranquilo, mas se ela estiver muito pequena, desnutrida, é bem provável que elas venham a morrer. Muita gente perde as mudinhas nessa época. Não só as mudinhas, né? Tem muita gente perdendo planta grande também. Mas os cuidados vão ser o mesmo. Muito cuidado com a irrigação e talvez você tenha que até mesmo aplicar um fungicida para poder proteger essas mudinhas que vão estar muito mais frágeis nesse período. E se por acaso você não anotou todas as dicas que eu passei aqui nesse vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Eu deixei todas as informações anotadas em um arquivo, em um PDF, e eu posso mandar para você. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e deixar o seu contato lá para mim. Deixa lá o seu e-mail que eu vou mandar esse arquivo com todos os detalhes que eu passei aqui, direto no seu e-mail, para você poder ter facilidade de consultar, poder consultar a qualquer momento e rapidamente você ir na parte que tiver alguma dúvida. Então, clica lá no link e deixa seu e-mail que você vai receber esse documento. E eu espero, sinceramente, que você possa passar por esse período mais difícil com tranquilidade, com sabedoria e que de alguma forma eu tenha te ajudado aqui. Até o próximo vídeo.